12 regras para a vida. Um antídoto para o caos. Por Jordan B. Peterson. Alta Books, editora, Rio de Janeiro. Canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do conteúdo que aqui é lido, adquiram o livro. E caso gostem do trabalho que eu faço, me ajudem, seja comprando um livro na lista de desejos da Amazon, seja doando qualquer quantia de dinheiro para que eu possa continuar fazendo o que faço. A todos, muito obrigada pela presença e uma boa escuta. Regra primeira: costas eretas, ombros para trás. Lagostas e território. Se você for como a maioria das pessoas, não pensa muito em lagostas, a menos que esteja comendo uma. No entanto, esses crustáceos interessantes e deliciosos nos oferecem muito em que pensar. Seu sistema nervoso é relativamente simples, com neurônios, as células mágicas do cérebro, grandes e facilmente observáveis. Por causa disso, os cientistas puderam mapear o circuito neural das lagostas com muita precisão. Isso nos ajudou a entender a estrutura e o funcionamento do cérebro e o comportamento de animais mais complexos, incluindo os seres humanos. As lagostas têm mais em comum com você do que possa imaginar, especialmente quando você faz boca de siri. As lagostas vivem no fundo do oceano. Elas precisam de uma casa lá embaixo, uma área em que caçem suas presas e vasculhem por pedaços comestíveis de qualquer sobra que desça do caos contínuo de carnificina e morte que acontece muito acima. Elas querem um lugar seguro, em que a caça e a coleta sejam boas. Elas querem um lar. Isso pode criar um problema, uma vez que existem muitas lagostas. E se duas delas ocuparem o mesmo território ao mesmo tempo, no fundo do oceano, e ambas quiserem viver lá? E se houver centenas de lagostas, todas tentando sobreviver e criar suas famílias na mesma populosa área de areia e alimentação? Outras criaturas têm esse problema também. Quando os pássaros voam para o norte na primavera, por exemplo, envolvem-se em disputas ferozes por território. As músicas que cantam, tão pacíficas e bonitas aos ouvidos humanos, são toques de sirene e gritos de domínio. Um pássaro com uma musicalidade brilhante é um pequeno guerreiro proclamando sua soberania. Tome como exemplo a cambaxirra, um pássaro pequeno, briguento e que come insetos, comum na América do Norte. Uma cambaxirra que acabou de chegar quer um lugar protegido para construir seu ninho, longe do vento e da chuva. Ela também vai querer convencer seus concorrentes a ficarem longe daquele espaço. Pássaros e território. Meu pai e eu fizemos uma casinha para as cambaxirras quando eu tinha 10 anos. Parecia uma carroça coberta e tinha a entrada principal do tamanho de uma moeda. Com isso, tínhamos uma casinha boa para as cambaxirras, que são pequenininhas, são pequeninas, mas nada boa para os pássaros maiores, que não conseguiam entrar. Minha vizinha, uma senhora idosa, também tinha uma casinha de pássaros, que havíamos feito para ela naquela mesma época usando uma velha bota de borracha. Tinha uma abertura grande o suficiente para um pássaro do tamanho do pinta-roxo. Ela esperava ansiosa pelo dia em que a casa seria ocupada. Um dia, uma cambaxirra descobriu nossa casinha e ali fez seu lar. Podíamos ouvir seu canto longo, vibrante e contínuo durante o início da primavera. No entanto, depois que havia construído seu ninho na carroça coberta, nossa nova inquilina aviária começou a carregar pequenos gravetos para a bota de nossa vizinha. Ela a encheu com gravetos de modo que nenhum outro pássaro, grande ou pequeno,
conseguisse entrar. Nossa vizinha não gostou dessa atitude preventiva, mas não havia nada que pudesse fazer. Se tirarmos a casinha, disse meu pai, limparmos e a colocarmos de volta na árvore, a cambaxirra vai enchê-la de gravetos novamente. As cambaxirras são pequenas e lindinhas, mas impiedosas. No inverno anterior, eu havia quebrado minha perna esquiando. Tinha sido minha primeira vez esquiando morro abaixo e recebido um dinheiro de um seguro escolar destinado a recompensar crianças sem sorte e desastradas. Comprei um gravador de fita cassete, uma tecnologia de ponta na época, com o dinheiro. Meu pai me deu a sugestão de ficar sentado no jardim a gravar o canto da cambaxirra e depois tocar a gravação e ver o que aconteceria. Lá fui eu, sob os belos raios do sol da primavera, e gravei alguns minutos da cambaxirra soltando seu clamor furioso pelo seu território através da música. Então, fiz com que ela escutasse a própria voz. Aquele passarinho, 1/3 do tamanho de um pardal, começou a atacar o toca-fitas e a mim, investindo para frente e para trás a centímetros da caixa de som. Vimos esse tipo de comportamento várias vezes, mesmo sem o gravador. Se algum pássaro maior sequer ousasse sentar e descansar em qualquer uma das árvores perto da nossa casinha de pássaros, havia uma boa chance de que fosse abatido do seu poleiro por uma cambaxirra kamikaze. Ora, cambaxirras e lagostas são muito diferentes. As lagostas não voam, cantam ou se empoleiram. As cambaxirras têm penas e não cascas duras. Elas não podem respirar embaixo d'água e quase nunca são servidas como manteiga. No entanto, são similares de maneiras importantes. Ambas são obcecadas por status e posição, por exemplo, como muitas outras criaturas. O zoólogo e psicólogo comparativo norueguês Thorleif, não sei pronunciar o sobrenome, observou em 1921 que mesmo as galinhas comuns de quintal estabeleciam uma hierarquia. A determinação de quem é quem no mundo das galinhas tem implicações importantes para a sobrevivência de cada uma das aves, especialmente em tempos de escassez. As aves que sempre têm acesso prioritário a qualquer comida que for jogada no solo pela manhã são as galinhas celebridades. Depois delas, vêm as do banco de reservas, as bajuladoras e as aspirantes. E então, vêm as de terceira classe, e assim por diante, até chegarem às miseráveis, feridas e quase depenadas que ocupam a camada mais baixa e desprezível da hierarquia. As galinhas, assim como as pessoas da cidade, vivem em comunidade. Os pássaros, como a cambaxirra, não, mas ainda habitam uma hierarquia de dominância. Ela apenas está espalhada em uma área maior. Os pássaros mais astutos, fortes, saudáveis e afortunados ocupam o território nobre e o defendem. Por causa disso, há uma chance maior de que atraiam parceiras de alta qualidade para gerarem uma ninhada de filhotes que vai sobreviver e crescer. Estar protegido do vento, da chuva e de predadores, assim como ter acesso fácil à alimentação melhor, proporciona uma existência muito menos estressante. O território é importante, e há pouca diferença entre direitos de território e status social. Geralmente, é uma questão de vida ou morte. Se uma doença aviária se espalhar em uma comunidade de pássaros bem estratificada, serão os pássaros menos dominantes e mais estressados que ocupam os degraus mais baixos do mundo dos pássaros que terão mais chances de adoecer e morrer. Isso também vale para as comunidades humanas, quando os vírus aviários e outras doenças se espalham pelo planeta. Os pobres e debilitados sempre morrem primeiro e em maior número. Eles também são muito mais suscetíveis a doenças não infecciosas, como câncer, diabetes
e doenças cardíacas. Como dizem, quando a aristocracia pega um resfriado, a classe trabalhadora morre de pneumonia. Uma vez que o território é crucial e que os melhores locais são sempre mais escassos, a busca por território entre os animais produz o conflito. Por sua vez, o conflito acarreta outro problema: como ganhar ou perder sem que as partes discordantes incorram em grande perda? Esse último ponto é particularmente importante. Imagine que dois pássaros comecem uma disputa por uma área desejável para fazer seu ninho. A interação pode facilmente se transformar em combate físico. Sob tais circunstâncias, eventualmente um pássaro vai ganhar, geralmente maior. Mas mesmo o vencedor pode sair ferido da luta. Isso significa que um terceiro pássaro sem ferimentos, esperto e observador, pode oportunamente se apresentar e derrotar o vencedor, que agora está ferido. Com certeza, isso é um mau negócio para os dois primeiros pássaros. Conflito e território. Ao longo dos milênios, os animais que tiveram de conviver com outros nos mesmos territórios, consequentemente aprenderam vários truques para estabelecer o domínio, ao mesmo tempo em que arriscavam a menor quantidade possível de dano. Um lobo derrotado, por exemplo, vai se deitar de costas, expondo sua garganta ao vitorioso, que, da sua parte, não vai se dignar a dilacerá-la. O lobo, agora dominante, pode ainda precisar de um parceiro caçador, mesmo que seja o patético ex-rival derrotado. Os dragões barbudos, lagartos notavelmente sociais, balançam suas patas dianteiras pacificamente uns para os outros, para indicar seu desejo pela continuidade da harmonia social. Os golfinhos produzem pulsos sonoros especializados quando caçam e, durante outros momentos de alta emoção, para reduzir o conflito em potencial entre os membros dominantes e subordinados do grupo. Esse comportamento é endêmico em comunidades de seres vivos. E as lagostas perambulando pelo fundo do oceano não são exceção. Se você capturar algumas dezenas delas e transportá-las para um novo local, poderá observar seus rituais e técnicas de formação de status. Primeiramente, cada lagosta vai explorar um novo território, em parte para mapear os detalhes e em parte para encontrar um bom lugar para ser seu abrigo. As lagostas aprendem bastante sobre o local onde vivem e se lembram do que aprenderam. Se você assustar uma perto do seu habitat, ela voltará rapidamente e se esconderá lá. No entanto, se assustar uma em um local mais distante, ela vai correr para o abrigo mais próximo, que foi previamente identificado e agora é lembrado. Cada lagosta precisa de um esconderijo seguro para descansar, livre de predadores e forças da natureza. Além disso, ao crescerem, elas trocam sua casca e se renovam, o que as deixa vulneráveis por longos períodos de tempo. Uma toca sob uma rocha é um bom lar para as lagostas, especialmente se for localizada onde rochas e outros detritos possam ser postos na entrada para cobri-la, uma vez que a lagosta esteja confortavelmente abrigada dentro. Porém, pode ser que haja apenas poucos abrigos ou esconderijos muito bons em cada território. Eles são escassos e valiosos. Outras lagostas buscam por eles continuamente. Isso quer dizer que as lagostas encontrarão outras ao explorarem. Os pesquisadores demonstraram que até mesmo uma lagosta que cresceu isolada sabe o que fazer quando isso acontece. Ela possui comportamento de defesa e agressão embutidos, construídos diretamente no seu sistema nervoso. Ela começará a dançar como um boxeador, abrindo e fechando suas pinças, movendo-se para trás, para frente e para os lados, imitando seu oponente, balançando suas pinças abertas para trás e para frente. Ao mesmo tempo, usará os jatos especiais que ficam abaixo dos olhos para lançar um líquido em seu oponente. O líquido contém uma mistura de químicos que informam o oponente sobre seu tamanho, sexo, saúde e humor. Às vezes,
Apenas pela demonstração do tamanho da pinça, uma lagosta consegue identificar imediatamente que é muito menor do que o seu oponente e sairá sem lutar. A informação química que é trocada pelo líquido pode causar o mesmo efeito, convencendo uma lagosta menos saudável ou menos agressiva a recuar. Essa é a resolução de disputa de nível 1. Mas se as duas lagostas forem muito parecidas em tamanho e em capacidade aparente, ou se a troca de líquidos não foi suficientemente informativa, elas passam para a resolução de disputa de nível 2. Com as antenas movendo-se loucamente e com as pinças dobradas para baixo, uma vai avançar e a outra recuar. Então, a que está se defendendo vai avançar e a agressora recuar. Depois de algumas rodadas desse comportamento, a lagosta mais nervosa pode sentir que continuar não é o melhor a ser feito. Ela vai mover o seu rabo reflexivamente, disparar para trás e desaparecer para tentar sua sorte em outro lugar. Contudo, se nenhuma das duas desistir, elas passam para o nível 3, que envolve o combate de fato. Dessa vez, as lagostas, já enraivecidas, lançam-se ferozmente uma em direção à outra com suas pinças estendidas para lutar. Cada uma tenta atingir as costas da outra. Aquela lagosta que for atingida vai concluir que sua oponente é capaz de causar sérios danos. Geralmente, desiste e foge, embora carregue um ressentimento intenso e vá disseminar fofocas pelas costas da oponente vitoriosa. Se nenhuma delas conseguir atingir a outra, ou se a que for atingida não desistir, as lagostas passam para o nível 4. Isso acarreta um risco extremo e não deve ser feito sem muita ponderação. Uma delas, ou ambas, sairá machucada do conflito, talvez fatalmente. Os animais avançam entre si cada vez mais rapidamente. Suas pinças estão abertas, então podem agarrar uma pata, antena, haste do olho ou qualquer outra parte exposta e vulnerável. Quando uma parte do corpo for agarrada, a lagosta que agarrou vai mover o rabo para trás bruscamente, com as pinças firmemente fechadas, e vai tentar arrancá-la. As disputas que chegam a esse ponto tipicamente deixam claro quem é o vencedor e quem é o perdedor. O perdedor provavelmente não sobreviverá, especialmente se permanecer no território ocupado pelo vencedor, agora um inimigo mortal. Após perder uma batalha, não importa o quão agressivamente a lagosta tenha se comportado, hesitará em lutar novamente, mesmo contra outro oponente que já tenha derrotado antes. Um competidor derrotado perde a confiança às vezes por dias. Ocasionalmente a derrota pode ter consequências ainda mais graves. Se uma lagosta dominante for seriamente derrotada, seu cérebro praticamente se desconstrói. Então, um novo cérebro de subordinado surge, mais apropriado para sua nova posição, inferior. Seu cérebro original simplesmente não é desenvolvido o suficiente para conciliar a transformação que houve de rei para cachorro de rua, sem uma dissolução completa e um renascimento. Qualquer um que tenha experimentado uma transformação dolorosa após uma derrota grave no amor ou na carreira pode sentir algum tipo de afinidade com aquele crustáceo outrora vitorioso. A neuroquímica da derrota e da vitória. A química do cérebro de uma lagosta perdedora difere de forma importante daquela de uma vencedora. Isso é refletido na postura de cada uma delas. O fato de uma lagosta ser confiante ou servil depende da proporção de dois elementos químicos que modulam a comunicação entre seus neurônios, a serotonina e a octopamina. A vitória aumenta a proporção do primeiro
em relação ao segundo. Uma lagosta com níveis altos de serotonina e baixos de octopamina é um tipo de crustáceo convencido e pomposo, com poucas chances de recuar se for desafiado. Isso porque a serotonina ajuda a regular a flexão postural. A lagosta com uma boa postura estende seus apêndices para que aparente ser grande e perigosa, como Clint Eastwood em Um Faroeste Espaguete. Quando uma lagosta que acabou de perder uma batalha é exposta à serotonina, ela se estica, avança até as ex-rivais vitoriosas e luta com mais ferocidade por mais tempo. Os medicamentos receitados para seres humanos deprimidos, inibidores seletivos de recaptação de serotonina, oferecem muito do mesmo efeito químico e comportamental. Em uma das demonstrações mais inacreditáveis da continuidade evolucionária da vida na Terra, o Prozac anima até mesmo as lagostas. Níveis altos de serotonina e baixos de octopamina caracterizam o vitorioso. A configuração neuroquímica oposta, uma alta proporção de octopamina em relação à serotonina, produz um tipo de lagosta com aparência de derrota, desalinho, inibição, esmorecimento e furtividade, perambulando pelos cantos do oceano e desaparecendo ao primeiro sinal de problema. A serotonina e a octopamina também regulam o refluxo de movimento da cauda da lagosta, que serve de mecanismo para movê-la rapidamente para trás quando precisa escapar. São necessários menos estímulos para ativá-lo em uma lagosta derrotada. Podemos perceber um eco disso nas características de reflexo de medo aumentado em soldados ou em crianças espancadas com transtorno de estresse pós-traumático. O princípio da distribuição desnivelada. Quando uma lagosta derrotada ganha coragem e ousa lutar novamente, tem estatisticamente mais chances de perder de novo com base em suas lutas anteriores. Por outro lado, sua oponente vitoriosa tem mais chances de ganhar. No mundo das lagostas, o vencedor leva tudo, assim como nas sociedades humanas, em que aquele 1% do topo tem tanto dinheiro quanto os 50% da base, e em que as 85 pessoas mais ricas têm tanto dinheiro quanto as outras 3,5 bilhões juntas. Esse mesmo princípio brutal de distribuição desnivelada aplica-se fora da área financeira, na verdade, em qualquer contexto em que exista produção criativa. A maioria dos artigos científicos é escrita por um grupo pequeno de cientistas. Uma pequena proporção de músicos produz quase todas as músicas comerciais gravadas. Um número pequeno de autores vende todos os livros. 1,5 milhão de livros diferentes são vendidos por ano nos Estados Unidos. Entretanto, desses, apenas 500 têm mais de 100 mil cópias vendidas. Similarmente, apenas 4 compositores clássicos, Bach, Beethoven, Mozart e Tchaikovsky, compuseram quase todas as músicas tocadas pelas orquestras modernas. Bach, de sua parte, compôs tão prolificamente que levaria décadas de trabalho apenas para copiar suas partituras, e, no entanto, apenas uma pequena fração de sua extraordinária produção ainda é amplamente tocada. O mesmo princípio aplica-se à obra dos outros 3 membros desse grupo de compositores superdominantes. Apenas uma pequena fração do seu trabalho é ainda amplamente tocada. Assim, uma pequena parte da música que foi composta por uma pequena parte de todos os compositores clássicos que já criaram músicas corresponde a quase todas as músicas clássicas que o mundo conhece e ama. Esse princípio é algumas vezes conhecido como a Lei de Price, em homenagem a Derek Price, o pesquisador que descobriu sua aplicação na ciência em 1963. O princípio pode ser modelado
usando-se um gráfico no formato aproximado de um L, com o número de pessoas no eixo vertical e a produtividade ou recursos no horizontal. O princípio básico foi descoberto muito antes. Vilfredo Pareto, um polímata italiano, percebeu sua aplicabilidade na distribuição de riquezas no início do século XX. E isso parece ser verdadeiro para cada sociedade já estudada, independentemente da forma de governo. O princípio também é aplicado à população das cidades. Um número bem pequeno delas abriga quase todas as pessoas. A massa dos corpos celestes, um número bem pequeno deles acumula quase toda a matéria. E a frequência de palavras em um idioma. 90% da comunicação ocorre usando-se apenas 500 palavras, entre muitas outras coisas. Isso costuma ser conhecido como o princípio de Mateus. Mateus capítulo 25, versículo 29, derivado daquela que pode ter sido uma das declarações mais severas atribuídas a Cristo. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Você realmente sabe que é o Filho de Deus quando seus ensinamentos se aplicam até aos crustáceos. Voltando aos crustáceos rebeldes, não leva muito tempo antes que as lagostas, ao se testarem, aprendam com quem podem mexer e de quem devem se afastar. E quando aprendem isso, a hierarquia resultante é extraordinariamente estável. Tudo que uma lagosta vitoriosa precisa fazer, uma vez que ganhou, é balançar as antenas de forma ameaçadora e qualquer oponente anterior vai desaparecer, deixando uma nuvem de areia para trás. Uma lagosta mais fraca vai desistir de tentar, aceitar seu status mais baixo e, assim, manter suas patas presas ao corpo. A lagosta do topo, por outro lado, que ocupa o melhor abrigo, tem um bom descanso, termina uma boa refeição, desfila seu domínio ao redor do seu território, acordando as subordinadas em seus abrigos à noite, apenas para lembrá-las quem manda. Todas as garotas. As lagostas fêmeas, que também lutam muito pelo território durante as fases explicitamente maternas de sua existência, identificam o macho superior rapidamente e ficam atraídas por ele de forma irresistível. Para mim, isso é uma estratégia brilhante. Ela também é utilizada por fêmeas de outras espécies, incluindo a humana. Em vez de realizarem a difícil tarefa de calcular sozinhas qual é o melhor homem, as fêmeas terceirizam o problema ao usar os cálculos perfeitos da hierarquia de dominância. Elas deixam que os machos lutem e escolhem seus amantes entre aqueles que ficaram no topo. É bem isso que ocorre na precificação da Bolsa de Valores, em que o valor de qualquer empreendimento em particular é determinado através da concorrência entre todos. Quando as fêmeas estão prontas para trocar de casca e amolecer um pouco, ficam interessadas em acasalar. Elas começam a se aproximar da área do macho dominante, lançando perfumes atraentes e afrodisíacos, tentando seduzi-lo. Sua agressividade o fez vitorioso, então provavelmente ele vai reagir de maneira dominante e irritável. Além disso, ele é grande, saudável e poderoso. Não é uma tarefa fácil mudar o foco de sua atenção da luta para o acasalamento. Porém, se for seduzido corretamente, ele direcionará seu comportamento para a fêmea. Isso é uma versão com lagostas de 50 tons de cinza, o livro com vendas mais rápidas de todos os tempos, e é a eterna trama de A Bela e a Fera, o romance arquetípico.
Esse é o padrão de comportamento continuamente representado nas fantasias literárias explicitamente sexuais, que são tão populares entre as mulheres quanto as imagens de mulheres nuas entre os homens. Deve-se ressaltar, contudo, que a pura força física é uma base instável na qual fundamentar um domínio duradouro, como o primatólogo holandês Frans de Waal esforçou-se por demonstrar. Entre os grupos de chimpanzés que estudou, os machos que foram bem-sucedidos em longo prazo tiveram que complementar sua destreza física com atributos mais sofisticados. Mesmo o chimpanzé déspota mais brutal pode ser derrubado por dois oponentes, cada um com 3/4 da agressividade dele. Como consequência, os machos que ficam no topo por mais tempo são aqueles que formam coalizões recíprocas com seus compatriotas de status mais baixo e prestam uma atenção cuidadosa ao grupo das fêmeas e seus filhotes. A estratégia política de beijar bebês tem literalmente milhões de anos. Mas as lagostas ainda são relativamente primitivas. Então os elementos simples da trama de A Bela e a Fera serão suficientes para elas. Uma vez que a fera tenha sido seduzida com sucesso, a fêmea vitoriosa, a lagosta, despe-se de sua casca, tornando-se perigosamente macia, vulnerável e pronta para acasalar. No momento certo, o macho, agora convertido em amante atencioso, deposita um pacote de sêmen no receptáculo apropriado. Depois disso, a fêmea fica por perto e entra em processo de endurecimento da casca por algumas semanas, outro fenômeno que não é inteiramente desconhecido entre os seres humanos. Quando quiser, ela volta para o próprio domicílio, carregada com ovos fertilizados. Nessa altura, outras fêmeas tentarão fazer o mesmo, e assim por diante. O macho dominante, com sua postura ereta e confiante, não fica apenas com o melhor imóvel e os melhores campos de caça. Também fica com todas as garotas. É exponencialmente mais valioso ser vitorioso se você for uma lagosta macho. Por que isso tudo é relevante? Por um número incrível de razões, além daquelas que são comicamente óbvias. Em primeiro lugar, sabemos que as lagostas existem, de uma forma ou de outra, há mais de 350 milhões de anos. Isso é muito tempo. 60 milhões de anos atrás, os dinossauros ainda existiam. E isso é um passado inimaginavelmente distante para nós. Porém, para as lagostas, os dinossauros eram os novos ricos, que apareceram e desapareceram no fluxo do tempo quase eterno. Isso quer dizer que as hierarquias de dominância têm sido essencialmente uma característica permanente do ambiente ao qual toda a vida complexa se adaptou. Cerca de 300 milhões de anos atrás, os cérebros e sistemas nervosos eram comparativamente simples. Não obstante, já possuíam a estrutura e a neuroquímica necessárias para processar as informações sobre o status e a sociedade. É muito difícil enfatizar o suficiente a importância desse fato. A natureza da natureza. Uma verdade incontestável da biologia é que a evolução é conservadora. Quando algo evolui, deve ser construído a partir do que a natureza já produziu. Novas características podem ser acrescentadas e características antigas sofrer alguma alteração, mas a maioria das coisas permanece igual. É por esse motivo que as asas dos morcegos, as mãos dos seres humanos e as barbatanas das baleias são incrivelmente semelhantes em suas formas esqueléticas. Elas têm inclusive o mesmo número de ossos. A evolução lançou a pedra fundamental para a fisiologia básica muito tempo atrás. Agora, em grande parte, a evolução funciona através da variação e da seleção natural. A variação existe por vários motivos, incluindo a reorganização dos genes, para dizer de forma simples, e a mutação aleatória.
Os indivíduos variam em uma mesma espécie por esses motivos. A natureza escolhe entre eles ao longo do tempo. Essa teoria, da maneira que foi colocada, parece responder pela alteração contínua das formas de vida ao longo dos éons. Mas há outra questão espreitando sob a superfície. O que exatamente é a natureza na seleção natural? O que exatamente é o ambiente ao qual os animais se adaptam? Criamos muitas hipóteses sobre a natureza, o ambiente, e isso traz consequências. Mark Twain disse certa vez: o que nos causa problema não é o que não sabemos, é o que temos certeza que sabemos e que, ao final, não é verdade. Em primeiro lugar, é fácil supor que a natureza seja algo com uma essência, algo estático. Mas não é, pelo menos não de uma forma simples. É estático e dinâmico ao mesmo tempo. O ambiente, a natureza que seleciona, também se transforma. O famoso símbolo taoísta do Yin e Yang captura essa ideia de uma forma linda. O ser, para os taoístas, a realidade em si, é composto por dois princípios opostos, geralmente traduzidos como feminino e masculino, ou ainda mais limitadamente como fêmea e macho. Porém, Yin e Yang são mais corretamente compreendidos como caos e ordem. O símbolo taoísta é um círculo encerrando duas serpentes da cabeça ao rabo. A serpente preta, o caos, tem um ponto branco em sua cabeça. A serpente branca, a ordem, um preto. Isso porque o caos e a ordem são intercambiáveis, assim como eternamente justapostos. Não há nada tão certo que não possa se transformar. Até o sol tem seus ciclos de instabilidade. Da mesma forma, não há nada tão mutável que não possa ser fixado. Toda revolução produz uma nova ordem. Toda morte é simultaneamente uma metamorfose. Considerar a natureza como puramente estática resulta em erros graves de entendimento. A natureza seleciona. A ideia de selecionar permanece implicitamente alojada dentro da ideia de aptidão. É a aptidão que é selecionada. A aptidão, genericamente falando, é a probabilidade de que dado organismo deixe descendência, propague seus genes no decorrer do tempo. O apto em aptidão é, portanto, a combinação entre o atributo do organismo com a demanda do ambiente. Se essa demanda for conceitualizada como estática, se a natureza for conceitualizada como eterna e imutável, então a evolução é uma série linear infinita de melhorias e a aptidão, algo do qual pode-se infinitamente chegar cada vez mais perto ao longo do tempo. A ideia vitoriana sobre o progresso evolucionário, ainda poderosa, tendo o homem no ápice, é uma consequência parcial desse modelo de natureza. Ela produz a noção equivocada de que há um destino para a seleção natural, aumentar a aptidão ao ambiente, e de que pode ser conceitualizada como um ponto fixo. Por sua natureza, o agente seletor não é estático, não em qualquer sentido simples. A natureza se veste diferentemente para cada ocasião. A natureza varia, como em uma partitura, e isso explica, em parte, por que a música produz insinuações profundas de significado. À medida que o ambiente que suporta uma espécie se transforma e muda, as características que tornam um dado indivíduo bem-sucedido em sobreviver e se reproduzir também se transformam e mudam. Desse modo, a teoria da seleção natural não propõe criaturas se combinando em uma precisão cada vez maior a um modelo especificado pelo mundo.
É mais como se as criaturas estivessem dançando com a natureza, embora seja uma dança mortal. No meu reino, diz a Rainha de Copas em Alice no País das Maravilhas, você precisa correr o mais rápido que puder, apenas para ficar no mesmo lugar. Ninguém que fica parado consegue triunfar, por mais bem constituído que seja. A natureza tampouco é simplesmente dinâmica. Algumas coisas mudam rapidamente, mas estas estão aninhadas dentro de outras que mudam menos rapidamente. A música frequentemente segue esse modelo. As folhas mudam mais rapidamente do que as árvores, e as árvores do que as florestas. O tempo muda mais rapidamente do que o clima. Se não fosse assim, o conservadorismo da evolução não funcionaria, uma vez que a morfologia básica dos braços e mãos teria que mudar na mesma velocidade que o comprimento dos ossos do braço e a função dos dedos. É o caos dentro da ordem, dentro do caos, dentro de uma ordem maior. A ordem mais real é aquela que é mais imutável, e não necessariamente a ordem que é mais facilmente observada. A folha, quando é percebida, pode fazer com que o observador não veja a árvore. A árvore pode fazer com que ele não veja a floresta. E algumas coisas que são mais reais, tais como a eterna presença da hierarquia de dominância, não podem ser observadas de jeito algum. Também seria um equívoco conceitualizar a natureza romanticamente. Moradores de cidades modernas e ricas, cercados por concreto escaldante, imaginam a natureza como algo puro e paradisíaco, como uma paisagem impressionista francesa. Os ativistas ambientais, ainda mais idealistas em seu ponto de vista, vislumbram a natureza de modo harmonicamente equilibrado e perfeito, sem as perturbações e depredações da humanidade. Infelizmente, a natureza também é feita de elefantíase e verme da Guiné. Não me pergunte. Mosquito prego e malária. Secas que causam inundação. AIDS e peste negra. Não fantasiamos sobre a beleza desses aspectos da natureza, embora sejam tão reais como seus equivalentes edênicos. É pela existência de tais coisas, é claro, que tentamos modificar nosso entorno, protegendo nossos filhos, construindo cidades e sistemas de transporte e produzindo alimentos e energia. Se a Mãe Natureza não fosse tão determinada em nos destruir, seria mais fácil existirmos em simples harmonia com seus ditames. E isso nos leva a um terceiro conceito equivocado, que a natureza é algo estritamente segregado de nossas construções culturais que emergiram dentro dela. A ordem que se insere no caos e na ordem do ser é cada vez mais natural conforme perdura por mais tempo. Isso porque natureza é aquilo que seleciona, e quanto mais tempo uma característica tem existido, mais tempo teve para ser selecionada e para moldar a vida. Não importa se a característica é física, biológica, social ou cultural. Tudo o que importa, sob uma perspectiva darwinista, é a permanência. E a hierarquia de dominância, embora possa parecer social ou cultural, está presente há cerca de 500 milhões de anos. É permanente. É real. A hierarquia de dominância não é o capitalismo. Tampouco é o comunismo. Não é o complexo militar industrial. Não é o patriarcado, aquele artefato cultural descartável, maleável e arbitrário. Muito menos uma criação humana. Não em um sentido mais profundo. Pelo contrário, é um aspecto quase eterno do ambiente, e muito daquilo cuja culpa colocamos nessas manifestações efêmeras é uma consequência de sua existência imutável. Nós, o nós soberano, presente desde o princípio da vida,
Nós temos vivido em uma hierarquia de dominância há muito, muito tempo. Estávamos lutando por posições antes mesmo de termos pele, mãos, pulmões ou ossos. Não há quase nada mais natural do que a cultura. As hierarquias de dominância são mais velhas do que as árvores. A parte de nosso cérebro que registra a nossa posição na hierarquia de dominância é, portanto, excepcionalmente antiga e fundamental. É um sistema mestre de controle, ajustando nossas percepções, valores, emoções, pensamentos e ações. Ele afeta poderosamente cada aspecto do nosso ser, tanto consciente quanto inconsciente. É por isso que, quando somos derrotados, agimos como aquela lagosta que perdeu a batalha. Nossa postura se inclina. Ficamos com o rosto voltado para o chão. Sentimos-nos ameaçados, machucados, ansiosos e fracos. Se as coisas não melhorarem, tornamo-nos cronicamente deprimidos. Sob tais condições, não conseguimos aguentar as lutas impostas pela vida com facilidade e nos tornamos alvos fáceis para os bullies de casca grossa. E não são apenas as semelhanças comportamentais e experimentais que são impressionantes. Muito da neuroquímica básica é a mesma. Considere a serotonina, a substância química que controla a postura e a fuga nas lagostas. Aquelas em posições inferiores produzem níveis baixos de serotonina. Isso também é válido para os seres humanos em posições inferiores, e esses níveis baixos caem mais a cada derrota. Um nível baixo de serotonina significa reagir mais ao estresse e ter um preparo físico para emergências mais dispendioso, uma vez que, na base da hierarquia de dominância, qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento, e raramente alguma coisa boa. Um nível baixo de serotonina significa menos felicidade, mais dor, ansiedade, doença e uma expectativa de vida menor, tanto entre os seres humanos quanto entre os crustáceos. Lugares mais altos na hierarquia de dominância e os níveis mais altos de serotonina, típicos daqueles nessas posições, são caracterizados por menos doenças, tristezas e mortes, mesmo quando fatores como renda absoluta ou a quantidade de restos de comida no fundo do oceano são constantes. A importância disso é inestimável. Topo e base. Há uma calculadora indescritivelmente primordial no fundo do seu ser, bem na base do seu cérebro, muito abaixo dos seus pensamentos e sentimentos. Ela monitora onde exatamente você está posicionado na sociedade. Só a título de exemplo, digamos que seja uma escala de 1 a 10. Se você for o número 1, o nível mais alto de status, é um sucesso extraordinário. Se você é macho, tem acesso preferencial aos melhores lugares para viver e a comida de melhor qualidade. As pessoas brigam para lhe oferecer favores. Você tem oportunidades ilimitadas para contatos românticos e sexuais. Você é uma lagosta de sucesso, e as fêmeas mais desejadas fazem fila e disputam sua atenção. Se você é fêmea, tem acesso a muitos pretendentes de alta qualidade, altos, fortes e simétricos, criativos, confiáveis, honestos e generosos. E como seu equivalente macho dominante, você vai competir ferozmente, até impiedosamente, para manter ou melhorar sua posição na hierarquia, igualmente competitiva, do acasalamento das fêmeas. Embora haja menos chances de você usar a agressão física para isso, há muitas artimanhas verbais e estratégias efetivas à sua disposição, incluindo depreciar as oponentes. E pode ser que você seja especialista em usá-las. Por outro lado, se tiver um status nas posições inferiores, seja macho ou fêmea, você não tem onde morar ou nenhum lugar bom.
Sua comida é terrível, quando não está passando fome. Você tem péssimas condições físicas e mentais. Desperta o mínimo interesse romântico nos outros, a menos que estejam tão desesperados quanto você. Tem mais chances de ficar doente, envelhecer rapidamente e morrer jovem, com poucas pessoas, se houver alguma, para chorar sua morte. Até o dinheiro pode ser de pouco uso. Você não vai saber usá-lo, porque é difícil usar dinheiro de forma apropriada, especialmente se não se está familiarizado com ele. O dinheiro o deixará sujeito às perigosas tentações de drogas ilícitas e álcool, que são muito mais recompensadores se você estiver privado de prazer por muito tempo. O dinheiro também fará de você um alvo para predadores e psicopatas que anseiam por explorar aqueles que existem nas camadas mais baixas da sociedade. A base da hierarquia de dominância é um lugar terrível e perigoso para se estar. A parte ancestral do seu cérebro, especializada em avaliar a dominância, observa como você é tratado por outras pessoas. Com essa evidência, fornece uma determinação do seu valor e lhe designa um status. Se você é julgado pelos outros, pelos seus iguais, como de pouca importância, a calculadora restringe a disponibilidade de serotonina. Isso faz com que você fique muito menos reativo, física e psicologicamente, a qualquer circunstância ou evento que possa produzir emoção, especialmente se for negativa. Essa reatividade lhe é necessária. As emergências são comuns na base, e você deve estar pronto para sobreviver. Infelizmente, essa hiperreação física, esse estar alerta constantemente, consome muito dos seus preciosos recursos energéticos e físicos. Essa reação é o que todos chamam de estresse, e de forma alguma é somente ou até mesmo primordialmente psicológica. Ela é um reflexo de restrições genuínas a circunstâncias infelizes. Ao operar na base, a antiga calculadora do cérebro entende que até mesmo o menor impedimento inesperado pode produzir uma cadeia incontrolável de eventos negativos com os quais você terá de lidar sozinho, uma vez que amigos prestativos são de fato raros nas posições à margem da sociedade. Assim, você vai sacrificar continuamente o que poderia guardar fisicamente para o futuro, gastando em atenção aumentada e na possibilidade de ação de pânico imediata no presente. Quando não sabe o que fazer, você deve estar preparado para fazer toda e qualquer coisa, caso seja necessário. Você está no seu carro pisando fundo no acelerador e no freio ao mesmo tempo. Muito disso fará tudo cair em ruínas. Seu cérebro ancestral vai até desligar seu sistema imunológico, gastando agora, durante as crises do presente, a energia e os recursos necessários para a sua saúde no futuro. Isso o tornará impulsivo, de forma que você vai pular de cabeça, por exemplo, em qualquer oportunidade de acasalamento em curto prazo, ou em qualquer outra possibilidade de prazer, não importa o quão medíocre, deplorável ou ilegal possa ser. Vai deixar você com muito mais chances de viver ou morrer de forma imprudente, por uma rara oportunidade de prazer quando ela se manifestar. As demandas físicas do preparo para emergências o consumirão de todas as formas. Por outro lado, se você tem um status nas posições mais altas, o mecanismo frio, pré-reptiliano do cérebro entende que seu nicho está seguro e produtivo e que você está bem amparado por um apoio social. Ele entende que as chances de que algo vá machucar você são mínimas e podem ser seguramente desconsideradas. A mudança pode ser a oportunidade e não um desastre. A serotonina flui plenamente. Isso o deixa confiante e calmo, permanecendo alto e ereto, e bem menos em alerta constante.
Uma vez que sua posição esteja segura, o futuro provavelmente será bom para você. Vale a pena pensar em longo prazo e planejar um amanhã melhor. Você não precisa se agarrar impulsivamente a qualquer migalha que aparecer na sua frente, pois pode esperar, de forma realista, que as boas coisas continuarão disponíveis. Você pode adiar a gratificação sem abster-se dela para sempre. Você pode se dar ao luxo de ser um cidadão confiável e cuidadoso. Mau funcionamento. No entanto, às vezes o mecanismo da calculadora pode não funcionar. Hábitos errados de sono e alimentação podem interferir em seu funcionamento. A incerteza pode fazer o sistema entrar em um ciclo. O corpo, com suas várias partes, precisa funcionar como uma orquestra bem ensaiada. Cada sistema deve tocar sua parte corretamente e no tempo exato, ou haverá barulho e caos. É por esse motivo que a rotina é tão necessária. Os atos da vida que repetimos diariamente precisam ser automatizados. Eles devem se tornar hábitos estáveis e confiáveis. Assim, eles perdem sua complexidade e ganham previsibilidade e simplicidade. Podemos perceber isso mais claramente no caso das crianças, que ficam agradáveis, divertidas e brincalhonas quando seu horário de dormir e comer está estável, e ficam irritáveis, chorosas e desagradáveis quando não está. É por esses motivos que sempre pergunto aos meus clientes, em primeiro lugar, como está seu sono. Eles acordam no mesmo horário que uma pessoa tipicamente acorda? E no mesmo horário todos os dias? Se a resposta for não, recomendo que primeiramente organizem isso. Não importa muito se vão dormir no mesmo horário todas as noites, mas acordar no mesmo horário é uma necessidade. A ansiedade e a depressão não podem ser tratadas facilmente se a pessoa tiver uma rotina diária imprevisível. Os sistemas que fazem a mediação das emoções negativas estão muito atrelados aos ciclos corretos dos ritmos circadianos. A segunda coisa que pergunto é sobre o café da manhã. Aconselho meus clientes a consumirem uma boa quantidade de gordura e proteínas o mais rápido possível após acordarem. Sem carboidrato simples e açúcar, uma vez que são digeridos muito rapidamente e produzem um pico de açúcar no sangue que cai logo. A razão disso é que as pessoas ansiosas e deprimidas já estão estressadas, especialmente se suas vidas não estiverem sob controle por um bom tempo. Seus corpos estão, dessa forma, preparados para hipersecretar insulina se elas se envolverem em qualquer atividade complexa ou exigente. Se fizerem isso, após uma noite inteira de jejum e antes de comer, o excesso de insulina em sua corrente sanguínea vai sugar todo o açúcar do sangue. Assim ficam hipoglicêmicas e psicologicamente instáveis durante o dia todo. Seu sistema não pode ser reiniciado até que durmam novamente. Já tive muitos clientes cuja ansiedade foi reduzida a níveis subclínicos meramente porque começaram a dormir seguindo uma rotina e comer no café da manhã. Outros maus hábitos também podem interferir na precisão da calculadora. Às vezes isso acontece diretamente por razões biológicas pouco compreendidas, e às vezes porque esses hábitos iniciam um ciclo complexo de feedback positivo. Esse ciclo exige um detector de entrada, um amplificador e alguma forma de saída. Imagine que um sinal foi captado pelo detector de entrada, amplificado e emitido de maneira ampliada. Até aqui tudo certo. O problema começa quando o detector de entrada identifica aquela saída e a faz passar pelo sistema novamente, amplificando e emitindo-a de novo. Algumas rodadas de intensificação e as coisas saem do controle perigosamente.
A maioria das pessoas já passou pela situação de ficar quase surda devido a uma microfonia em um show, quando o sistema emite um som doloroso. O microfone envia um sinal para as caixas de som. As caixas o emitem. Se estiver muito alto ou próximo das caixas, o sinal será captado pelo microfone e enviado para o sistema novamente. O som é rapidamente ampliado a níveis insuportáveis, suficientes para destruir as caixas se isso continuar. O mesmo ciclo destrutivo acontece na vida das pessoas. Muitas vezes, quando ocorre, classificamos como doença mental, mesmo que não esteja acontecendo apenas na psique das pessoas ou sequer esteja acontecendo ali. A dependência do álcool ou de qualquer outra droga que altere o humor é um processo comum de feedback positivo. Imagine uma pessoa que gosta de álcool, talvez até demais. Ela toma 3 ou 4 drinks rapidamente. O nível de álcool no sangue aumenta de maneira brusca. Isso pode ser extremamente estimulante, especialmente para alguém que tem uma predisposição ao alcoolismo. Porém, isso só ocorre quando os níveis alcoólicos no sangue estão subindo ativamente e continua apenas se a pessoa continuar bebendo. Quando ela parar, os níveis alcoólicos não apenas se estabilizam e começam a cair, mas seu corpo começa a produzir uma série de toxinas ao metabolizar o etanol já consumido. Ela também começa a sentir a abstinência alcoólica, uma vez que os sistemas de ansiedade que foram suprimidos durante a intoxicação começam a hiperresponder. Uma ressaca é a abstinência de álcool, o que muito frequentemente mata alcoólicos abstêmios, e se inicia logo após a pessoa parar de beber. Para manter a sensação de conforto e postergar o efeito desagradável, a pessoa continua a beber até que todas as bebidas em sua casa sejam consumidas, todos os bares estejam fechados e todo o seu dinheiro tenha sido gasto. No dia seguinte, a pessoa que bebeu acorda com uma ressaca pesada. Até esse ponto, é tudo apenas lamentável. O problema real surge quando ela descobre que a ressaca pode ser curada com mais alguns drinks pela manhã. Esse tipo de cura é obviamente temporário. Apenas adia os sintomas da abstinência um pouco para o futuro. Mas pode ser que isso seja necessário, em curto prazo, se o sofrimento for suficientemente agudo. Assim, a pessoa aprendeu a beber para curar sua ressaca. Quando a medicação causa a doença, um ciclo de feedback positivo foi estabelecido. O alcoolismo pode rapidamente emergir sob tais circunstâncias. Algo similar geralmente ocorre com as pessoas que desenvolvem um distúrbio de ansiedade, como a agorafobia. As pessoas com agorafobia podem ficar esgotadas com o medo a ponto de não saírem mais de casa. A agorafobia é a consequência de um ciclo de feedback positivo. O primeiro evento que precipita o distúrbio é geralmente um ataque de pânico. Um enfermo é tipicamente uma mulher de meia-idade que foi muito dependente de outras pessoas. Talvez ela tenha saído da dependência exagerada de seu pai e imediatamente iniciado um relacionamento com um namorado ou marido mais velho e relativamente dominador, com pouca ou nenhuma abertura para uma existência independente. Durante as semanas antes de a agorafobia aparecer, essa mulher tende a experimentar algo inesperado e anômalo. Pode ser algo psicológico, como palpitações cardíacas, muito comuns em qualquer caso, com chances de aumentarem durante a menopausa, quando o processo hormonal que regula a experiência psicológica da mulher passa por flutuações imprevisíveis. Qualquer alteração perceptível nas batidas do coração pode criar pensamentos tanto de que é um ataque cardíaco, como de uma demonstração constrangedora de angústia e do sofrimento após um ataque cardíaco, sendo os dois medos mais básicos o da morte e o da humilhação social.
Outra ocorrência inesperada pode ser algum conflito no casamento, ou a doença ou morte do cônjuge. Pode ser o divórcio, ou a hospitalização de um amigo próximo. Algum evento real geralmente precipita o aumento inicial do medo da mortalidade e do julgamento social. Talvez, após o choque, a mulher pré-agorafóbica saia de sua casa e vá ao shopping. Está difícil de estacionar. Ela fica ainda mais estressada. Os pensamentos de vulnerabilidade que ocupam sua mente desde que passou pela experiência desagradável ficam perto da superfície. Eles ativam a ansiedade. O coração bate mais rápido. Ela começa a respirar de forma curta e rápida. Ela sente o coração acelerar e começa a pensar que está sofrendo um ataque cardíaco. Esse pensamento ativa mais ansiedade. Ela respira de forma ainda mais curta, aumentando os níveis de dióxido de carbono no sangue. O coração bate mais rápido novamente por causa do medo adicional. E ela percebe isso e o coração se acelera de novo. Puf! Um ciclo de feedback positivo. A ansiedade logo se transforma em pânico, regulada por um sistema cerebral diferente, desenvolvido para as piores ameaças, que pode ser ativado quando há muito medo. Ela está transtornada pelos sintomas e vai para um pronto-socorro, onde, após uma espera ansiosa, o funcionamento do seu coração é verificado. Não há nada de errado. Mas ela não está segura disso. É necessário um ciclo adicional de feedback para transformar até essa experiência desagradável em uma agorafobia totalmente operante. Da próxima vez em que a pré-agorafóbica for ao shopping, ficará ansiosa, lembrando-se do que aconteceu da última vez. Mas ela vai assim mesmo. No caminho, sente o coração batendo forte. Isso ativa outro ciclo de ansiedade e preocupação. Para prevenir o pânico, evita o estresse do shopping e volta para casa. Mas agora, os sistemas de ansiedade em seu cérebro percebem que ela fugiu do shopping e entendem que aquela saída foi de fato perigosa. Nossos sistemas de ansiedade são muito práticos. Eles entendem que qualquer coisa da qual fugimos é perigosa. A prova disso é que, obviamente, você de fato fugiu. Então, o shopping é agora marcado como perigoso demais para se chegar perto. Ou, como a agorafóbica em ascensão denominou a si mesma, muito frágil para chegar perto do shopping. Talvez isso não seja ainda o suficiente para causar problemas reais. Há outros lugares para fazer compras. Mas talvez o supermercado perto de casa seja parecido bastante com o shopping para ativar uma reação similar quando ela vai lá e também decide voltar sem entrar. Agora, o supermercado ocupa a mesma categoria. Esse é o fundamento. Depois são os ônibus, táxis e metrôs. Logo, é qualquer lugar. O agorafóbico vai, em algum momento, ficar com medo da própria casa e fugiria de lá se pudesse. Mas não pode. Está preso em sua casa. A fuga induzida pela ansiedade torna seu objeto causador um indutor maior de ansiedade. Isso torna o eu menor e o mundo maior e cada vez mais perigoso. Há vários sistemas de interação entre o cérebro, o corpo e o mundo social que podem ficar presos em ciclos de feedback positivo. As pessoas deprimidas, por exemplo, podem começar a se sentir inúteis e incômodas, assim como aflitas e magoadas. Isso faz com que se distanciem de qualquer contato com amigos e familiares. Isso as torna ainda mais solitárias e isoladas, com mais chances de se sentirem inúteis e incomodadas. Então, distanciam-se mais. Dessa maneira, a depressão aumenta e é amplificada.
Se alguém ficar muito magoado em algum momento da vida, traumatizado, a calculadora da dominância pode se transformar de modo que novas mágoas se tornem mais prováveis em vez de menos. É o que ocorre no caso de pessoas agora adultas que sofreram um bullying cruel durante a infância ou adolescência. Elas se tornam ansiosas e facilmente perturbadas. Elas se protegem com um encolhimento protetivo e evitam o contato visual direto, que pode ser interpretado como um desafio de dominância. Isso quer dizer que o estrago causado pelo bullying, redução de status e confiança, pode continuar mesmo depois de ter acabado. Nos casos mais simples, as pessoas que estavam em uma posição baixa naquele momento amadureceram e mudaram para novas e bem-sucedidas fases na vida. Mas não percebem isso totalmente. Suas agora contraproducentes adaptações fisiológicas para as realidades anteriores ainda permanecem, e elas são mais estressadas e inseguras do que o necessário. Em casos mais complexos, a aceitação habitual de uma subordinação torna a pessoa mais estressada e insegura. E sua postura habitualmente permissiva continua a atrair a atenção genuína negativa de um ou mais daqueles bullies menos exitosos que ainda subsistem no mundo adulto. Em situações assim, a consequência psicológica do bullying anterior aumenta as chances de bullying no presente, mesmo que, estritamente falando, não devesse por causa do amadurecimento, mudança geográfica, educação continuada ou melhoria no status objetivo. Levantando a cabeça. Às vezes as pessoas sofrem bullying porque não conseguem revidar. Isso pode ocorrer com pessoas que são fisicamente mais fracas do que seus oponentes. Essa é uma das razões mais comuns do bullying experimentado por crianças. Mesmo as crianças com 6 anos, que são mais valentes, não são páreo para as de 9. Porém, muito dessa diferença de força desaparece na vida adulta com a estabilização geral e o nivelamento do tamanho físico, com a exceção da diferença entre homens e mulheres, sendo os homens tipicamente maiores e mais fortes, especialmente na parte superior do corpo. Assim como com as penalidades maiores, geralmente aplicadas na vida adulta a aqueles que insistem em continuar com as intimidações físicas. Mesmo assim, as pessoas sofrem bullying porque não revidam. Isso é frequente para as que têm o temperamento compassivo e abnegado, especialmente se também carregam muitas emoções negativas e produzem muitos barulhos de sofrimento gratificantes quando alguém sádico as confronta. As crianças que choram mais facilmente, por exemplo, sofrem bullying com mais frequência. É o que acontece também com as pessoas que decidiram, por um motivo ou outro, que todas as formas de agressão, incluindo sentimentos de raiva, são moralmente erradas. Já vi pessoas com uma sensibilidade aguda para tirania mesquinha e competitividade superagressiva restringirem dentro de si todas as emoções que possam dar voz a essas coisas. Geralmente tiveram um pai que era excessivamente bravo e controlador. No entanto, as forças psicológicas nunca são unidimensionais em seu valor, e seu potencial verdadeiramente terrível de raiva e agressão para produzir crueldade e desordem é equilibrado pela habilidade daquelas forças primordiais de revidar opressão, falar a verdade e motivar um movimento resoluto à frente em tempos de luta, incerteza e perigo. Com sua capacidade de agressão presa na camisa de força de uma moralidade muito restrita, aqueles que são meramente compassivos e abnegados, e ingênuos e exploráveis, não conseguem dar voz à sua raiva, genuinamente justificada e propriamente autoprotetora, que é necessária para defender a si mesmos.
Se você consegue morder, geralmente não precisa fazê-lo. Quando é bem integrada, a habilidade de reagir com agressão e violência diminui, em vez de aumentar, a possibilidade de que uma agressão de fato seja necessária. Se você disser não logo no começo do ciclo de opressão com a intenção de dizê-lo, o que significa apresentar sua recusa e manter seu posicionamento sem usar termos incorretos, então o escopo para a opressão por parte do opressor ficará adequadamente restrito e limitado. As forças da tirania expandem-se inexoravelmente para preencher o espaço que é tornado disponível para sua existência. As pessoas que se recusam a demonstrar uma reação correta de autoproteção territorial ficam expostas à exploração da mesma forma que aquelas que genuinamente não conseguem defender seus direitos por causa de uma inabilidade mais essencial ou por um desequilíbrio real de poder. As pessoas ingênuas e inofensivas geralmente guiam suas percepções e ações com alguns axiomas simples. As pessoas são basicamente boas. Ninguém realmente quer machucar ninguém. A ameaça, e certamente o uso da força, seja física ou de qualquer outro tipo, é errada. Esses axiomas caem por terra, ou pior, na presença de indivíduos que são genuinamente maléficos. Pior significa que as crenças ingênuas podem se transformar em um convite positivo ao abuso, porque aqueles que pretendem causar dano se especializaram em atacar as pessoas que pensam exatamente assim. Em tais circunstâncias, os axiomas da inofensibilidade devem ser reorganizados. Em minha prática clínica, geralmente chamo a atenção dos meus pacientes que pensam que pessoas boas nunca ficam bravas para a cruel realidade dos próprios ressentimentos. Ninguém gosta de ser oprimido, mas em geral as pessoas aguentam a opressão por muito tempo. Então faço-os ver seu ressentimento, primeiro como raiva, depois como a indicação de que algo deve ser dito, se não feito, especialmente porque a honestidade exige isso. Assim, faço-os ver essa ação como parte da força que mantém a tirania sob controle, a nível social e individual. Muitas burocracias têm autoritários mesquinhos em seu seio, criando regras e procedimentos desnecessários apenas para mostrar e firmar seu poder. Essas pessoas produzem tendências poderosas de ressentimento ao seu redor que, caso fossem expressas, limitariam sua atitude de poder patológico. É dessa forma que a disposição do indivíduo para se defender protege todos da corrupção da sociedade. Quando as pessoas ingênuas descobrem a capacidade de raiva dentro de si, ficam chocadas, às vezes severamente. Um exemplo significativo disso pode ser encontrado na suscetibilidade de novos soldados ao transtorno de estresse pós-traumático, que geralmente ocorre por causa de algo que observaram a si mesmos fazendo em vez de algo que lhes aconteceu. Eles reagem como os monstros que podem realmente ser nas condições extremas do campo de batalha. E a revelação dessa capacidade desorganiza seu mundo. E não é surpresa. Talvez pensassem que todos os perpetradores terríveis da história fossem pessoas totalmente diferentes deles. Talvez nunca tenham conseguido ver dentro deles mesmos a capacidade para a opressão e o bullying. E talvez também não tenham visto sua capacidade para a asserção e sucesso. Tive clientes que foram aterrorizados ao ponto de terem literalmente anos de convulsões histéricas diárias causadas pelo simples olhar de malevolência na face de seus agressores. Essas pessoas comumente vêm de famílias superprotetoras em que nada de terrível tem sua existência permitida
e tudo é uma maravilha do reino encantado. Se não... Quando o despertar acontece, quando as pessoas que eram ingênuas reconhecem em si mesmas as sementes do mal e da monstruosidade e se enxergam como perigosas, ao menos potencialmente, seu medo diminui. Elas desenvolvem mais respeito próprio. Então, talvez, comecem a resistir à opressão e vejam que possuem a habilidade de se impor, pois são terríveis também. Elas veem que podem e devem levantar a cabeça, pois começam a entender que de outro modo se tornarão os verdadeiros monstros, alimentando seu ressentimento, transformando-o no mais destrutivo dos desejos. Repetindo, há bem pouca diferença entre a capacidade para a desordem e a destruição integradas e a força de caráter. Essa é uma das lições mais difíceis da vida. Repetindo, há bem pouca diferença entre a capacidade para a desordem e a destruição integradas e a força de caráter. Talvez você seja um perdedor. Talvez não. Mas, se for não precisa continuar assim. Talvez você apenas tenha maus hábitos. Talvez até tenha uma coleção deles. No entanto, mesmo que você tenha se deparado com sua má postura honestamente, mesmo que tenha sido impopular ou sofrido bullying em casa ou na escola, isso não é mais adequado agora, necessariamente. As circunstâncias mudam. Se você se arrastar por aí com a mesma postura de uma lagosta derrotada, as pessoas vão lhe atribuir um status baixo. E a velha calculadora que compartilha com os crustáceos, repousada bem na base do seu cérebro, vai lhe atribuir um número baixo de dominância. Seu cérebro não produzirá tanta serotonina. Isso o fará menos feliz, mais ansioso, triste e com mais chances de cair quando deveria se defender. Isso também diminuirá a chance de viver em uma boa área, ter acesso aos melhores recursos e conseguir um cônjuge saudável e desejável. Você terá mais chances de abusar da cocaína ou do álcool, pois vive para o presente em um mundo cheio de futuros incertos. Suas chances de sofrer uma doença cardíaca, câncer e demência aumentarão. Considerando tudo, isso não é nada bom. As circunstâncias mudam. Então você também pode mudar. Os ciclos de feedback positivo, adicionando efeito atrás de efeito, podem aumentar de forma improdutiva e negativa, mas também podem funcionar de modo a fazer você ir para frente. Essa é outra lição, muito mais otimista, da lei de Price e do princípio de distribuição de Pareto. Aqueles que começam a ter, provavelmente terão mais. Alguns desses ciclos ascendentes podem ocorrer no seu próprio espaço particular e subjetivo. Alterações na sua linguagem corporal oferecem um exemplo importante. Se um pesquisador pedir que você movimente seus músculos faciais um de cada vez para uma posição que pareça triste ao observador, você relatará que está se sentindo mais triste. Se pedir que o faça para uma posição que pareça feliz, você relatará que está se sentindo mais feliz. A emoção é, em parte, expressão corporal e pode ser amplificada ou enfraquecida por ela. Alguns dos ciclos de feedback positivo exemplificados pela linguagem corporal podem ocorrer além dos limites da experiência subjetiva, no espaço social que você compartilha com outras pessoas. Se sua postura for ruim, por exemplo,
Costas curvadas, ombros caídos, peito para dentro e cabeça para baixo, parecendo pequeno, derrotado e incapaz, protegido em teoria de um ataque pelas costas, você vai se sentir pequeno, derrotado e incapaz. As reações dos outros vão amplificar isso. As pessoas, assim como as lagostas, medem-se em parte por consequência da postura. Se você se apresentar como derrotado, as pessoas vão reagir a você como se fosse um perdedor. Se começar a se alinhar, elas o olharão e tratarão de forma diferente. Você pode contestar: a posição inferior é real. Estar na posição inferior é igualmente real. Uma mera mudança de postura é insuficiente para mudar qualquer coisa tão fixa assim. Se você está na 10ª posição, levantar a cabeça e demonstrar dominância pode apenas atrair a atenção daqueles que, novamente, querem derrubá-lo. Ok, até concordo. Mas levantar a cabeça, manter as costas eretas e os ombros para trás, não é algo somente físico, pois você não é apenas um corpo. Por assim dizer, você também é um espírito, uma psique. Levantar a cabeça fisicamente também significa, evoca e demanda erguê-la metafisicamente. Levantar a cabeça significa voluntariamente aceitar o fardo do ser. Seu sistema nervoso reage de uma forma totalmente distinta quando você enfrenta as demandas da vida voluntariamente. Você reage a um desafio em vez de se preparar para uma catástrofe. Você vê o ouro que o dragão esconde em vez de se encolher de terror pela existência demasiado realista do dragão. Você dá um passo adiante para assumir seu lugar na hierarquia de dominância e ocupar seu território, manifestando sua disposição para defender, expandir e transformá-lo. Isso tudo pode acontecer prática ou simbolicamente, como uma reconstrução física ou conceitual. Levantar a cabeça, manter as costas eretas e os ombros para trás é aceitar a terrível responsabilidade da vida com os olhos bem abertos. Significa decidir voluntariamente transformar o caos do potencial em realidades da ordem habitável. Significa receber o fardo da vulnerabilidade da autoconsciência e aceitar o fim do paraíso inconsciente da infância, em que a finitude e a mortalidade são apenas vagamente compreendidas. Significa realizar voluntariamente os sacrifícios necessários para gerar uma realidade produtiva e relevante. Agir para agradar a Deus, na linguagem antiga. Levantar a cabeça, manter as costas eretas e os ombros para trás, significa construir a arca que protege o mundo do dilúvio, guiando seu povo pelo deserto após ter escapado da tirania, criando seu caminho longe do conforto do seu lar e país, e dizendo a palavra profética aos que ignoram as viúvas e crianças. Significa carregar a cruz que marca o X, o lugar onde você e o ser tão terrivelmente se encontram. Significa lançar a ordem morta, rígida e muito tirânica de volta ao caos de onde foi gerada. Significa aguentar a incerteza resultante e, em consequência, estabelecer uma ordem melhor, mais significativa e produtiva. Então, preste muita atenção em sua postura. Pare de se curvar e ficar se arrastando. Fale o que pensa. Apresente seus desejos como se tivesse direito a eles, pelo menos o mesmo direito que os outros. Caminhe de cabeça erguida
e olhe firmemente para a frente. Ouse ser perigoso. Encoraje a serotonina a fluir plenamente através dos caminhos neurais, sedentos por sua influência calmante. As pessoas, incluindo você, começarão a pensar que você é competente e capaz, ou, pelo menos, não concluirão o contrário imediatamente. Encorajado pelas reações positivas que está recebendo agora, você começará a ser menos ansioso. Então, achará mais fácil prestar atenção às sutis dicas sociais que as pessoas trocam quando estão se comunicando. Isso vai lhe dar mais chances de conhecer pessoas, interagir com elas e impressioná-las. Fazendo isso, você não apenas aumentará as chances de que as coisas boas lhe aconteçam, mas, quando acontecerem, parecerão melhores ainda. Dessa forma, fortalecido e encorajado, você poderá escolher abraçar o ser e trabalhar por sua continuidade e melhoria. Dessa forma, fortalecido, conseguirá resistir mesmo à doença de uma pessoa amada ou à morte de seus pais e permitir que os outros encontrem força ao seu lado, pois, de outra forma, ficariam esmagados pelo desespero. Dessa forma, encorajado, você embarcará na jornada da sua vida, deixará sua luz brilhar, por assim dizer, na colina celestial, e buscará seu destino de direito. Assim, o sentido de sua vida pode ser suficiente para manter a influência do desespero mortal afastada. Então, você poderá aceitar o terrível fardo do mundo e encontrar a alegria. Busque sua inspiração na lagosta vitoriosa, com seus 350 milhões de anos de sabedoria prática. Levante a cabeça, mantenha as costas eretas e ombros para trás.